Mostra que você é galo doido de verdade, curte, compartilha e vem com a gente nessa jornada gloriosa. Na noite em que o Brasil parou diante da televisão, não foi por um escândalo político, uma final de campeonato ou uma catástrofe natural. Foi por algo ainda mais profundo, mais íntimo, mais humano. No comando da bancada do Jornal Nacional, com os olhos marejados e a voz embargada, William Bonner deixou de ser apenas o porta-voz da notícia, ele se tornou parte dela. Diante de um país inteiro, anunciou o falecimento de uma das maiores estrelas da televisão brasileira, e com isso, marcou uma despedida que não foi apenas jornalística, mas também pessoal, histórica e nacional. Era visível que algo extraordinário aconteceria naquela edição. Desde os primeiros segundos, a tensão pairava no ar. Bonner respirava fundo, com os olhos fixos no teleprompter, mas carregando no olhar a dor de quem estava prestes a anunciar mais do que um fato, uma perda. E quando finalmente pronunciou o nome da estrela que se despedia da vida, o estúdio silenciou. A nação também. Um momento de respeito, um instante de luto coletivo. Bonner sempre foi reconhecido por sua compostura. Mesmo nos momentos mais tensos da história recente do país, manteve o tom firme, o semblante sereno, a postura ética. Mas naquela noite, era impossível conter o impacto. Ele não apenas anunciou, como compartilhou. Suas palavras não vinham só do roteiro, vinham da memória, do afeto, da convivência nos bastidores da televisão brasileira. Era nítido que a estrela que se foi havia deixado marcas profundas em sua trajetória. A despedida de um ícone, ainda que esperada por conta de seu estado de saúde, jamais encontra um público preparado. A figura que por décadas preencheu as telas e corações agora era a lembrança. E foi esse sentimento que Bonner, com maestria e emoção, traduziu para milhões de lares brasileiros. Sua voz, tantas vezes firme e imparcial, agora tremia, vacilava, como a de qualquer um que perde alguém querido. Aquela noite selou não só uma página da história da televisão, mas também um capítulo de humanidade vivido diante das câmeras. A repercussão foi imediata. As redes sociais se transformaram em altares digitais. Fotos, vídeos, homenagens, trechos inesquecíveis de novelas, programas e entrevistas. Artistas, políticos, atletas e anônimos encontraram um só tom de voz, o da saudade. E o nome da estrela que se foi se tornou o assunto mais comentado do país. Não era apenas sobre sua ausência, mas sobre tudo o que ela havia representado. Tudo o que ela ajudou o Brasil a sentir, sonhar, refletir e viver. Bonner não tentou esconder sua dor. Ao contrário, permitiu que o país visse um jornalista de carne e osso, um ser humano exposto à mesma fragilidade que atinge a todos. Isso, mais do que qualquer outro ato, elevou a dignidade do momento. Ele não encenou o luto, ele viveu o luto ao vivo. E isso criou uma ponte de empatia com milhões de brasileiros que, ao vê-lo emocionado, também se permitiram sentir. No decorrer do jornal, o tom seguiu respeitoso e reverente. Reportagens especiais relembraram momentos icônicos da carreira da estrela, sua trajetória desde os primeiros passos até o estrelato absoluto. Nomes consagrados da televisão prestaram depoimentos comoventes, e imagens de bastidores revelaram uma figura generosa, batalhadora e absolutamente apaixonada pela arte de comunicar. O Brasil, naquele instante, parecia lembrar de si mesmo através da vida da estrela. Enquanto isso, no mundo do futebol, a notícia do falecimento também repercutia. Em meio à disputa do Campeonato Brasileiro 2025, o Atlético Mineiro, comandado por Cuca, manifestou oficialmente seu luto. Jogadores e comissão técnica se pronunciaram nas redes sociais, e a diretoria do Galo determinou 1 minuto de silêncio antes da partida contra o Internacional. O clube vive momento de oscilação na tabela, ocupando a 10ª colocação com 14 pontos, mas soube encontrar tempo e respeito para reconhecer a grandeza de quem se foi. Bonner, ao encerrar o telejornal naquela noite, permaneceu alguns segundos em silêncio, encarando a câmera. Não havia mais nada a dizer. Tudo já havia sido sentido, e as palavras haviam cumprido seu papel. Era a hora do luto, da pausa, da memória. O jornal saiu do ar, mas a emoção ficou. E William Bonner, talvez pela primeira vez em muito tempo, foi lembrado não por ser o rosto do jornalismo, mas por ser um dos nossos,
vulnerável, comovido, verdadeiro. No dia seguinte, as homenagens continuaram. A sede da emissora recebeu flores, cartazes, cartas. Na porta do Projac, fãs se reuniram para aplaudir a memória da estrela que partiu. Velhos colegas se reencontraram para reviver histórias, gargalhadas, bastidores e segredos de camarim. O país, ainda abalado, encontrou no coletivo a força para seguir, mesmo diante da ausência irreparável. O nome da estrela foi eternizado com todas as honras que lhe eram devidas. Auditórios, praças, teatros, ruas, uma onda de homenagens crescia por todo o país. E tudo isso nasceu da dor compartilhada, da emoção verdadeira transmitida por Bonner naquela noite inesquecível. Em tempos tão duros, aquela foi uma prova de que o Brasil ainda sente, ainda se comove, ainda se une. Se o jornalismo é a primeira versão da história, como dizia o lendário jornalista Philip Graham, então o que Bonner fez foi escrever com lágrimas o capítulo mais comovente de sua carreira. Um capítulo que não será esquecido tão cedo, pois ali não se tratava de manchetes, tratava-se de humanidade. E diante da morte de uma estrela, o que nos resta é a luz que ela deixou. Bonner foi o espelho que nos permitiu enxergar isso com clareza e com o coração aberto. Nos dias seguintes ao anúncio, era impossível assistir a qualquer telejornal, programa de entretenimento ou acessar as redes sociais sem se deparar com novas homenagens. Figuras de gerações distintas se manifestaram. Jovens que a conheceram apenas pelas reprises se emocionaram tanto quanto os que cresceram com ela nos anos dourados da televisão brasileira. A estrela era atemporal, universal, e sua partida atravessou as barreiras do tempo, da idade e da classe social. Bonner, de certo modo, foi a ponte entre todos esses mundos. Nas ruas, o assunto dominava as conversas. Em padarias, ônibus, filas de banco e salas de aula, o nome da estrela era sussurrado com reverência. Um silêncio respeitoso acompanhava a cada menção à sua ausência. Em muitos lares, a notícia foi recebida com lágrimas. Afinal, aquela voz e aquele sorriso faziam parte da rotina de milhões de brasileiros. E ver Bonner, geralmente tão contido, derramar sua emoção, validava o sentimento de um país inteiro. O velório, transmitido ao vivo para todo o Brasil, foi um espetáculo de respeito e gratidão. Celebridades desfilaram pelo local, muitas em prantos, outras em silêncio profundo. William Bonner esteve presente, discreto, mas visivelmente abalado. Cumprimentou familiares, abraçou colegas de emissora e, em determinado momento, permaneceu longos minutos diante do caixão, imóvel, como quem tentava absorver a realidade da despedida. Era um gesto que falava mais do que qualquer editorial. Na saída, ao ser abordado por jornalistas, Bonner preferiu o silêncio. Apenas balançou a cabeça em sinal de respeito e afastou-se lentamente. Foi só horas depois, por meio de uma postagem curta em suas redes sociais, que ele voltou a se pronunciar. As palavras hoje me faltam. Ficam as lembranças, o exemplo e a luz que jamais se apagará, escreveu. E mais uma vez, como nas noites anteriores, emocionou o Brasil. A força daquele momento foi tamanha que impactou outros setores da sociedade. No Congresso, deputados interromperam uma sessão para prestar um minuto de silêncio. Universidades promoveram debates sobre o legado cultural deixado pela estrela. Escolas exibiram trechos de suas participações mais marcantes, explicando aos alunos por que aquela perda era tão sentida. A cultura brasileira, ferida, buscava refúgio na memória e na homenagem. No Atlético Mineiro, o técnico Cuca pediu que os jogadores entrassem em campo com uma faixa preta no braço, em sinal de luto. Disse em coletiva que essa estrela foi tão grande que brilhou até para além da TV, chegou no campo, na favela, no coração do povo. E é por isso que hoje a gente joga com alma, por ela. As palavras do treinador comoveram a imprensa e viralizaram entre os torcedores. Na Arena MRV, durante o jogo seguinte, uma emocionante homenagem foi realizada. O telão do estádio exibiu uma montagem com imagens da estrela ao som de um coral infantil cantando Fascinação, uma de suas músicas favoritas. As arquibancadas, normalmente agitadas por cânticos e gritos de guerra, ficaram em absoluto silêncio. No fim da apresentação, um aplauso longo e uníssono tomou conta do estádio.
Um dos momentos mais emocionantes da história recente do clube. Curiosamente, aquela partida marcou uma virada improvável do Galo. Depois de um primeiro tempo apático, o time voltou do intervalo com outra postura. Cuca mexeu com o espírito dos jogadores no vestiário e, como em um roteiro de cinema, a equipe reagiu e venceu o jogo por 3-2, com um gol nos acréscimos. Muitos associaram aquela vitória à inspiração deixada pela estrela que partiu. Era como se sua luz, mesmo ausente, continuasse iluminando caminhos. Ao longo da semana, jornais estamparam manchetes comoventes. Colunistas se desdobravam em palavras para tentar traduzir o impacto da perda. E Bonner, sempre respeitado por sua sobriedade, era agora retratado como o símbolo do Brasil sensível e empático. O homem que por décadas anunciou tragédias com firmeza agora mostrava ao país que a dor, quando é verdadeira, também é notícia. E precisa ser sentida com dignidade. O legado da estrela, claro, vai muito além da emoção do momento. Ela abriu portas, quebrou tabus, inspirou gerações. E foi esse legado que Bonner tentou honrar naquela noite. Não era apenas a despedida de uma artista, era o adeus a uma era. Era o fim de um ciclo que moldou a cultura de um povo. E, ao encarar a câmera com olhos marejados, Bonner nos convidou a fazer o mesmo, olhar para o passado com gratidão e para o presente com responsabilidade. Na redação do Jornal Nacional, relatos de bastidores revelam que a equipe chorou junto com Bonner após o encerramento do programa. Colegas de bancada, técnicos, produtores, todos estavam profundamente emocionados. Aquela não havia sido uma edição comum. Era um marco. Uma daquelas noites que jamais sairão da memória de quem trabalha com notícia. Porque ali, pela primeira vez em muitos anos, o jornalismo não apenas noticiou. Ele viveu. O impacto da despedida também se refletiu em índices históricos de audiência. Milhões de televisores sintonizados no JN, famílias inteiras reunidas, muitas vezes em silêncio, apenas ouvindo, apenas sentindo. Foi uma noite de reconexão entre a televisão e o povo. Um momento de humanidade coletiva, onde não existiam divergências, apenas um sentimento em comum, o da perda. Mesmo passados vários dias, a comoção não diminuiu. Bonner segue recebendo mensagens de carinho e respeito. Muitos agradecem por sua entrega, por sua sensibilidade, por ter feito do jornalismo um ato de empatia. E, acima de tudo, por ter dado à despedida da estrela a grandeza que ela merecia. Afinal, algumas partidas não podem ser noticiadas como qualquer outra. Elas precisam ser sentidas. E ele soube como ninguém fazer isso. Pausa rápida. Comenta aí o que você acha dessa fase do Atlético. E claro, deixa o like para espalhar esse vídeo na massa. A consternação nacional provocada pela despedida da estrela também serviu como catalisador para uma reflexão mais profunda sobre os valores humanos que vêm sendo esquecidos em meio à correria do mundo moderno. O gesto de Bonner, despido de vaidade ou performance, foi um grito silencioso pela valorização da memória, do afeto e do respeito à história de quem fez parte da alma do Brasil. Na sua emoção contida, ele mostrou que mesmo os profissionais mais experientes também carregam o peso das ausências. Nos corredores da emissora, muitos afirmam que aquela edição histórica do Jornal Nacional será ensinada nas escolas de jornalismo por décadas. Não pelo furo, não pela exclusividade da notícia, mas pela forma como foi conduzida, com humanidade, sensibilidade e um respeito absoluto pelo público. Bonner, ao contrário do que alguns esperariam, não tentou se blindar da dor. Ele a assumiu. E ao fazer isso, ofereceu ao país o direito de chorar junto. Houve quem dissesse que aquele momento representava a última grande união emocional nacional em torno da televisão aberta. Em um país fragmentado por opiniões, mídias e bolhas digitais, foi necessário perder uma estrela para que todos se reencontrassem no mesmo sentimento. Foi como se, por instantes, o Brasil inteiro estivesse dentro de uma mesma sala, compartilhando o mesmo silêncio, a mesma lembrança, a mesma gratidão. Para além da comoção, a despedida da estrela acendeu luzes sobre a importância da preservação da nossa memória cultural. Iniciativas surgiram para a criação de um museu interativo sobre a vida e a obra da artista, enquanto projetos de lei foram discutidos para que datas comemorativas e espaços públicos levassem seu nome.
A estrela, que em vida já era imensa, na morte se agigantava ainda mais, transformando-se em patrimônio afetivo da nação. O Atlético Mineiro, mesmo focado em sua luta por estabilidade no Campeonato Brasileiro, manteve acesas as homenagens. Os atletas entraram em campo novamente com mensagens bordadas em suas camisas e, ao final das partidas, levantavam faixas com trechos de falas icônicas da estrela. Cuca, em suas coletivas, sempre reservava um momento para citar a importância daquele legado. Hoje, ela não joga com a gente, mas inspira. Inspiração, meus amigos, vale mais que tática, disse após uma vitória suada sobre o Red Bull Bragantino. A torcida atleticana, sempre apaixonada e vibrante, também encontrou maneiras singulares de prestar tributo. Em uma das organizadas, faixas foram produzidas com a imagem da estrela ao lado de figuras históricas do clube. Brilhou na TV, agora brilha no céu e no galo, dizia uma delas. A simbiose entre a cultura popular e o futebol mais uma vez se manifestava como força unificadora. Nas casas dos brasileiros, aquele momento virou referência. Mães explicavam para seus filhos quem era a estrela, como ela encantava gerações e por que sua morte abalava tanto. Os mais jovens, curiosos, mergulhavam no YouTube e nas plataformas de streaming em busca de vídeos, entrevistas e cenas de novelas. Era como se, mesmo após a morte, ela continuasse a se apresentar, educar, emocionar, como sempre fez. E William Bonner, ainda que jamais desejasse ocupar esse papel, passou a ser reconhecido como o condutor de uma das maiores despedidas da história do país. Ele não apenas informou. Ele traduziu a dor do Brasil. Seu nome, já consagrado no jornalismo, passou a ocupar também o campo da memória afetiva nacional. A imagem de seus olhos marejados entrou para o imaginário coletivo como símbolo de respeito, sensibilidade e verdade. Em um mundo cada vez mais acelerado, frio e dominado por algoritmos, aquela noite nos lembrou de algo essencial: ainda somos humanos. Ainda sentimos. Ainda precisamos de rituais para lidar com a perda. E o luto, quando vivido com dignidade, transforma-se em homenagem. Foi isso que Bonner entregou. Foi isso que o Brasil viveu. Uma despedida feita com silêncio, com palavras e com lágrimas. A estrela partiu, mas deixou seu brilho espalhado por todo o país. No coração dos fãs, nas lembranças dos colegas, nas gerações que seguirão ouvindo seu nome. E Bonner, ao prestar aquele tributo ao vivo, diante de milhões, garantiu que esse brilho jamais será esquecido. Em tempos de tanto ruído, foi a emoção verdadeira que ecoou mais alto. E ali, diante das câmeras, o Brasil redescobriu o poder de sentir. Valeu demais por acompanhar até aqui. Agora mostra que é da massa, se inscreve, deixa o like e fortalece o canal do Galo.